Pessoal, olá, professor Tiago aqui com vocês, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos comentar sobre as leis regenciais, tá? Já falamos um pouco sobre os grupos políticos da regência, né? Restauradores, liberais exaltados, liberais moderados. Hoje nós vamos falar de uma coisa que é bem cobrado, que são as leis regenciais e, no geral, a galera tem um pouco de dificuldade. Então vamos tentar esclarecer, focando aqui, né, no ordenamento jurídico, nas principais alterações legais que tiveram lugar na regência, ok? Vamos lá. Bom, lembrando que o contexto regencial ele é bem diferente, né, dentro do Brasil Império, é um contexto de maior agitação, maior participação popular na política, muitas revoltas, como a gente vai ver daqui a pouco, né, a gente vai ver como interpretar isso também, e um momento em que a pressão inglesa contra o escravismo também já começa a se fazer presente de forma mais intensa, tanto é que logo no início da regência tem a chamada Lei Feijó, que abole o tráfico intercontinental, o tráfico negreiro para o Brasil, porém ela vai ser apelidada como Lei para Inglês ver, porque ela vai ser desrespeitada, né? A lei que efetivamente vai dar fim ao tráfico de escravos para o Brasil é a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, como vocês devem bem lembrar. Mas essa Lei Feijó ela já é bem interessante, porque inclusive ao longo, né, do segundo reinado, vão ter processos pedindo a libertação de escravos que chegaram no Brasil entre 1831 e 1850, alegando, né, que a Lei Feijó já existia e que, portanto, qualquer escravo que chegasse após 1831 deveria ser legalmente considerado livre, né? Então, é uma questão bem interessante aí. Enfim, então, como ali o político do segundo reinado recordou, né, da sua infância, né, nasci e me criei no tempo da regência, e nesse tempo o Brasil vivia, por assim dizer, muito mais na praça pública do que mesmo no lar doméstico. Então, um momento aí de bastante efervescência política e social, ok? As mudanças legais, né, as principais, criação da Guarda Nacional, 1831, Código de Processo Criminal, 32, e o ato adicional, né, que é a lei mais famosa, talvez a mais importante, mais cobrada em prova, que é de 1834. Então, vemos aí que elas são bem concentradas no início da regência. A regência vai de 31 a 40, 31, 32, 34, as três principais leis aí que costumam ser cobradas, beleza? Nós vamos analisar uma a uma, beleza? A criação da Guarda Nacional, galera, o que é a Guarda Nacional? A Guarda Nacional é um corpo policial, é uma espécie de polícia, tá? Ela foi criada em cada município, então ela é uma lei que descentraliza, né, a força repressiva, ok? Criando unidades de guarda nacional em cada município do Império. Podem fazer parte, né? Quem que pode fazer parte da Guarda Nacional? Rio de Janeiro, Salvador, que era chamado de Cidade da Bahia na época, e Recife, todo mundo que pode ser eleitor, ou seja, quem ganha mais de 200 mil réis, tá? Nos demais municípios do Império, quem pode ser votante, ou seja, 100 mil réis. Então, pode integrar a Guarda Nacional aquele que nós chamamos de cidadão ativo. Cidadão ativo, o cara que tem renda para participar do processo eleitoral. Nas cidades mais populosas, né, Rio de Janeiro, Salvador e Recife, eleitor, 200 mil réis. Em todos os demais municípios do Império, 100 mil réis. É o votante na eleição paroquial, ok? Cara, você está vendo, né, uma lei que surge criando uma guarda, um corpo policial formado por cidadãos ativos. Então, o objetivo da lei é claro, é passar o controle da capacidade repressiva para a elite proprietária local, ok? Então, esse controle ele vai ser descentralizado, caindo nas mãos das elites regionais, tá? Lembrando que, durante o período regencial, o capitão da Guarda Nacional ele é eleito localmente. Isso colocava a Guarda Nacional muito diretamente ligada às elites regionais. Geralmente, né, o latifundiário mais influente de cada região conseguia ser eleito como capitão da Guarda Nacional. Então, eu tenho aí, né, a sementinha daquele processo, né, de formação desses poderosos locais aí, e inclusive é da Guarda Nacional depois que vai ser original o apelido de coronel para os latifundiários, né? A gente vai falar, né, de coronelismo lá na Primeira República, mas você vê aí, né, a sementinha de um processo que vai caminhar aí ao longo de todo o século XIX no Brasil. Então você vê aí
o poder de repressão chegando até as elites regionais, tá? Até as elites locais. O Código de Processo Criminal, uma lei pouco lembrada, pouco estudada, quando cai em prova arrebenta, né? Porque a galera no geral esquece dela, mas ela é uma lei bastante importante. Ela representa a descentralização do judiciário, né? Se a Guarda Nacional descentraliza o executivo, capacidade repressiva é ligada ao poder executivo, tá, gente? O Código de Processo vai descentralizar o judiciário. Existia uma figura já chamada juiz de paz, é uma herança do período colonial, essa figura, tá? Que era, antes do Código, antes da reforma do Código de Processo Criminal, era um juiz conciliatório. Tá? Ele era eleito em cada localidade, em cada município, e ele tinha basicamente uma função conciliatória. Briga de vizinho, vamos tentar conciliar primeiro para evitar o surgimento de um processo. Com o Código de Processo Criminal, o juiz de paz se torna um cargo extremamente poderoso. Extremamente poderoso. Lembrando, ele é um juiz eleito. Ele é o único juiz eletivo do Império. Tá? Os juízes eram indicados, né, pelo Poder Executivo, era uma prerrogativa do imperador indicar os juízes, né? Mas o juiz de paz não, ele era eleito pelo município. Então, eu estou falando da única autoridade do judiciário eletiva. E ela se torna muito poderosa. Eleita onde? No município, ou seja, a elite local, o cidadão ativo, passando a ser capaz de eleger agora uma poderosa figura judiciária. O juiz de paz, como vocês podem ver ali, né, ele passa a poder proceder auto de corpo de delito, formar culpa aos delinquentes, prender os culpados, tá? E julgar contravenções municipais e crimes cuja pena não seja maior que prisão ou degredo de 6 meses. Mas, cara, o que era pena maior que isso eram crimes muito mais graves. Então, o juiz de paz ele passa a ter uma autoridade muito forte e nas mãos da elite regional, que é quem vai eleger esse cara, né? O cidadão ativo de cada localidade. Tanto é que você tem uma crítica aqui, ó, bem interessante. O Visconde do Uruguai, né? O que seria o Visconde do Uruguai no Segundo Reinado, ele comentando, né? Ali, né, que o juiz de paz se tornou talvez a terceira autoridade mais poderosa da regência depois dos ministros e do próprio regente. Né? Então, o fortalecimento do poder do juiz de paz não agradou a todo mundo. Né? Então, como se pode colocar ali, né, muitos, como o futuro Visconde do Uruguai, criticavam a atribuição de tamanhos poderes a homens, nem sempre instruídos, muitas vezes arbitrários e quase sempre sujeitos aos interesses dos grandes proprietários de escravos e terras que os elegiam. Okay? Então, mais uma vez, a elite regional, né, tendo capacidade de controlar uma parte importante aí do poder judiciário. Beleza? E a última lei, o ato adicional. Tá? O ato adicional, gente, na época é o nome que se dá para uma emenda à Constituição. Tá? É como se fosse proporcionalmente hoje, né, uma emenda constitucional, ok? Portanto, é uma alteração na própria Constituição, ok? Foi feita em 1834, é a última das principais leis regenciais aí desse ciclo do início aí, tá, da regência. Ela toma várias medidas, as principais, tá? Vai criar a regência una, até ali era regência trina, né? Regência trina provisória, depois regência trina permanente. Ela suprime o Conselho de Estado, tá? E o mais importante, ela vai criar assembleias legislativas provinciais, ou seja, a descentralização do poder legislativo. Percebeu como é que o ciclo ficou completo? Descentraliza parte do executivo, descentraliza parte do judiciário, descentraliza parte do legislativo. Né? Os três poderes aí, né, um pouco mais descentralizados. Cara, essa lei é muito importante porque ela é a culminância do processo de descentralização da regência. Tá? Vai ser bastante criticada por quem discordava dela, óbvio, né? Também o Visconde do Uruguai aí, olha o comentário que ele fez. Sucedia vencer as eleições uma das parcialidades em que estavam divididas as nossas províncias. A maioria da Assembleia Provincial era sua. Pois bem, montava o seu partido e, por exemplo, depois de nomeados empregos e postos da Guarda Nacional, homens seus faziam os vitalícios, amontoava os obstáculos para que o lado contrário não pudesse para o futuro governar, fazia juízes de paz seus,
câmaras municipais suas. Essas autoridades apuravam os jurados e nomeavam indiretamente por prepostos os juízes municipais, de órgãos e promotores. Conclusão, olha ali, edificava-se assim um castelo inexpugnável, não só para o lado oprimido, como ainda para o governo central. Ou seja, as elites locais tomavam conta da província de tal forma que outros grupos políticos não eram capazes de disputar esse poder e ameaçando até mesmo a influência do governo central. Então, foi uma lei bastante impactante, tá? Conclusões aí, galera. Essas mudanças a gente pode claramente perceber, portanto, que houve um processo de descentralização no início da regência com a redução das atribuições do Poder Executivo, que era muito forte na Constituição de 1824, ok? E aí a gente tem um período que vai eclodir, aquela grande quantidade de revoltas regenciais, né? Cara, por que esse tanto de revolta regencial acontece, nesse contexto? Muitos conflitos regionais que estavam represados com essa disputa ao poder aberta nas regências. Agora, você tem o porquê lutar nas províncias, você tem cargos em disputa nas províncias, você tem poder político em disputa nas províncias, então grupos regenciais vão se chocar por esse poder. Então, muitos conflitos que antes estavam represados eclodem, conflitos sociais também vão eclodir. E aí a descentralização e essa democracia, lembrando aí, quem não viu o vídeo dos partidos políticos, veja, porque aqui é uma noção específica de democracia, não é democracia tal qual nós entendemos hoje, é a participação do cidadão ativo, pareciam reforçar a desordem e a violência. Não é à toa, de 31 a 34, muitas revoltas, tanto restauradoras quanto anti-lusitanas, mas aí de 35 para frente, justamente depois do ato adicional, então depois desse processo de descentralização, as principais revoltas regenciais acontecem. Malês na Bahia, Cabanagem, que é a mais violenta e a mais popular lá no Grão-Pará, a Farroupilha, mais elitizada no Rio Grande do Sul, Sabinada na Bahia, Balaiada no Maranhão, são as principais aí eclodindo. Então você vê que elas eclodem após esse processo de descentralização. Isso reforça o argumento de quem? O argumento de quem, com o tempo, passa a ser contra essa descentralização. A impressão que deu é que eu descentralizei, as maiores revoltas eclodem. Então, quem era contra essa descentralização vai ter argumento. Viu? Eu falei, descentralizou, o país perdeu o controle. Qual que é a solução, portanto? Recentralizar. Esse vai ser o argumento que vai pautar o processo que nós chamamos de regresso conservador a partir de 1837. Então, se eu pudesse transformar a regência em um gráfico, seria mais ou menos isso aí. Começou ali em 1831, olha o eixo ali vertical ali, Você tem um aumento da descentralização, um aumento do federalismo. Isso vai até 34, é o auge da descentralização. A partir daí eclodem várias revoltas que dão força para um argumento centralizador. E aí, a partir de 1837, com a chegada do Araújo Lima ao poder, você vai ter o processo de regresso conservador tomando lugar. E aí você tem o contrário, o processo de centralização, culminando ali no golpe da maioridade e no início do Segundo Reinado. Então, em 1837, o Pedro de Araújo Lima assume o poder no lugar do Feijó. Isso vai marcar o início desse regresso conservador, ou seja, o momento em que os liberais moderados vão começar a predominar de vez no poder e a reduzir a descentralização. Isso vai culminar na lei de interpretação do ato adicional, que basicamente anula o ato adicional, retira boa parte das prerrogativas das assembleias provinciais e culmina com o golpe da maioridade, que foi apoiado, ironicamente, inclusive pelos exaltados, eles tentando apoiar a figura do Dom Pedro II ali numa tentativa desesperada de voltar a ter algum poder político. E a gente percebe que esse regresso conservador ele vai se estender. No início do Segundo Reinado, ali já são datas do Segundo Reinado, o Código de Processo Criminal vai ser reformado, a Guarda Nacional vai ser reformada também, centralizando novamente o Judiciário e o Executivo. Ok? É isso aí, galera. Vimos aí as principais leis regenciais. Um abraço para vocês.